Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos fazer algo um pouquinho diferente. Eu gostaria de propor uma reflexão. Por quê? Bom, ontem eu postei uns stories no meu Instagram contando um pouquinho mais sobre lei da atração, sobre espiritualidade e sobre como eu usei isso para passar por uma fase bem desafiadora da minha vida, né? Que começou lá em 2020 e durou até um pouquinho de 2022. E então eu recebi um direct de uma pessoa dizendo que estava passando por um momento muito difícil da sua vida naquele momento e me pediu uma orientação. Eu respondi ela no direct, claro, mas eu senti essa necessidade de falar um pouco mais sobre esse assunto com vocês. Na nossa vida, sempre vão existir motivos para a gente sorrir e sempre existirão motivos para a gente chorar. Por mais que a gente tenha essa mentalidade positiva, por mais que a gente pratique a gratidão, por mais que a gente tenha vontade de ser cada vez melhor, sempre vão aparecer situações ou pessoas que vão nos desafiar, mas nós temos o poder de escolher como que nós vamos encarar cada situação que acontece nas nossas vidas. Mas eu não sabia disso lá em 2020, 2021, quando eu comentei ali antes com vocês que foi um momento bem difícil para mim. Então eu estava muito esgotada emocionalmente falando, eu estava irritada, eu estava frustrada. Eu me isolei muito nesse tempo, eu me fechei muito, até fico um pouco emocionada quando eu lembro do quão difícil foi passar por esses 2 anos. E eu só ficava pensando naquilo. Eu não conseguia abrir para pensamentos positivos. Eu não conseguia sair daquele ciclo. Então eu alimentava sempre esses pensamentos negativos, essa tristeza, e eu comecei a estudar a fundo sobre o espiritismo em 2019. Foi quando eu iniciei uns estudos mais profundos, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, parece que eu até estava começando a me preparar para esta fase, né, que eu iria passar. Eu descobri uma doença, então veio a pandemia, então foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e eu não estava sabendo lidar com tanta pressão. Então, eu comecei a aprofundar ainda mais as leituras em livros sobre espiritualidade. Tá aí o primeiro ponto que me ajudou a sair de uma situação muito difícil que eu estava passando na minha vida. Eu não procurei nenhum terapeuta, nenhum psicólogo ou psiquiatra, mas eu recomendo que você faça isso caso você esteja passando por uma situação muito difícil que você não consegue lidar direito, que isso está te consumindo, porque esse profissional ele vai te ajudar a passar por essa fase de uma forma mais leve, mais rápida, mais tranquila. Eu não procurei. Hoje, claro, né? Se eu passasse por isso de novo, seria a primeira coisa que eu iria fazer. Bom, então, como eu comentei, eu comecei a realmente aprofundar as leituras em estudos espíritas, em livros, em filmes, palestras, lives. Então, eu comecei a consumir muito isso e foi isso que começou a me dar uma luz, sabe, no fim do túnel. Comecei a rezar. Então, assim, eu rezava de vez em quando, né? Então, foi em 2020, 2021 que eu realmente comecei a incluir as orações na minha rotina, né? E não só uma vez por dia. Eu costumo, às vezes, fazer pequenas orações ao longo do dia
para me conectar comigo mesma, para me conectar com Deus, mas isso é hoje. Então, tendo essa compreensão que as coisas que acontecem na nossa vida são para nos ensinar alguma coisa, seja paciência, resiliência, respeito, compaixão pelo próximo, enfim, são tantas coisas que a gente precisa aprender. Eu comecei a aceitar, né? A não lutar, né, contra. Eu passei a ver essas situações como uma oportunidade para que eu pudesse fazer uma reflexão e, consequentemente, adquirir algum aprendizado com aquilo. Claro que isso não aconteceu de um dia para o outro, né? Isso tudo a gente vai fazendo aos poucos. Inclusive, uma das coisas que eu falei para essa pessoa que entrou em contato comigo no direct foi para ela dar uma olhadinha nos meus destaques no Instagram, porque lá eu tenho uma lista de muitos livros que me ajudaram e que me ajudam, né? Porque tudo isso vai te dando conhecimento, vai te dando compreensão sobre a vida, sobre as pessoas, sobre as situações. Então você, aos pouquinhos, vai começando a lidar melhor com tudo isso. E outro aspecto que é muito, muito importante, que nos ajuda sempre, é o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Eu estava com um conflito interno muito grande, e isso fez parte, sim, desta fase complicada aí, né, da minha vida, e que esse conflito interno relacionado ao meu trabalho foi algo resolvido em 2022. Então era algo que eu ainda não tinha conseguido resolver nesses 2 anos aí que se passaram. Então eu fiz uma mentoria focada em autoconhecimento e aí eu descobri qual era o problema, né, relacionado ali ao trabalho. Mas isso dá um outro vídeo inteiro, se vocês quiserem a gente pode conversar também sobre isso. Mas essa mentoria realmente fez eu dar esse mergulho muito mais profundo dentro de mim, né? Então eu sou eternamente grata por ter investido em autoconhecimento. E outra coisa que me ajudou muito foi ter feito o curso Lei da Atração Sem Complicação, da Amanda Schultz. Esse curso ele é voltado especialmente para a lei da atração e para que a gente possa, através da nossa mente, dos nossos sentimentos, das nossas emoções e das nossas atitudes, atrair cada vez mais presentes, né? Presentes esperados, presentes inesperados, bênçãos, prosperidade, saúde, abundância na nossa vida, né? Então isso me ajudou muito a mudar o pensamento, né? Eu vivia preocupada. Gente, eu era uma pessoa extremamente preocupada e ansiosa. E hoje eu não tenho nem palavras para dizer o quanto tudo isso que eu estou fazendo por mim está surtindo efeito. Está surtindo efeito. Funciona, né? A lei da atração é como a lei da gravidade. A lei da gravidade, ela existe. Quer a gente acredite ou não, né? Se a gente, eu não acredito. Se a gente dizer eu não acredito na lei da gravidade, a gente não vai sair voando, não é mesmo? Com a lei da atração é a mesma coisa. A gente sempre está atraindo alguma coisa, seja negativa ou positiva. Naquela época, em 2020, 2021 até meados aí de 2022, eu estava atraindo coisas que eu não queria atrair. Negatividade, escassez, preocupação, ansiedade, era isso que eu atraía para minha vida. Doença. E esse curso, ele mudou essa chave. Então agora
A maioria dos meus pensamentos são voltados para a abundância, para o amor, para a prosperidade, para a saúde, para a espiritualidade. Então eu digo que foi um conjunto de coisas que eu fiz que me ajudaram a sair desse ciclo de escassez, de tristeza. Estar em paz consigo mesmo não tem preço, não tem preço. Por isso que eu senti essa vontade, essa necessidade de falar um pouco mais sobre isso, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão se sentindo como eu estava me sentindo ou até estão piores. E por mais que a minha graduação, a minha pós-graduação não sejam em psicologia ou alguma terapia, eu sempre, desde pequena, eu sinto essa necessidade de fazer algo que pudesse verdadeiramente ajudar as pessoas. Eu assumi esse compromisso com a espiritualidade de falar mais sobre isso, de falar sobre amor, de falar sobre bênçãos, de falar sobre paz, tolerância, respeito, compreensão, conhecimento. É isso que faz eu ter alegria de viver. No que eu puder ser útil, eu quero ser, eu quero fazer. O servir, o ser útil, o fazer algo por alguém é uma coisa que não só me faz feliz, mas isso, de acordo com os livros, faz todo mundo feliz. Todo mundo gosta de ajudar. Todo mundo gosta de se sentir útil para outra pessoa. Não é assim? Então, meus amigos e minhas amigas, sempre existirão motivos para sorrir e para chorar. Sempre. Mas cabe a nós mesmos decidirmos como que nós vamos encarar cada situação. A gente vai encarar essa situação com tristeza, com remorso, com raiva, com impaciência, com ingratidão? Ou nós vamos pegar essa situação, vamos olhar para ela e ver que ela é uma oportunidade de crescimento pessoal, de crescimento profissional, crescimento espiritual. E vamos tentar encontrar uma solução. A solução que te faça bem, que faça outras pessoas bem também, né? Que não seja algo que prejudique você ou outras pessoas. Então, quando a gente olha para a vida com alegria, quando a gente sente mais gratidão pelas pequenas coisas que vão acontecendo ao longo do nosso dia, quando a gente sente gratidão pelas pessoas que nos mostram as nossas sombras, não é mesmo? As coisas elas começam a mudar. Então, ao invés de você atrair mais tristeza, doença, raiva, remorso, você quebra esse ciclo e começa a atrair mais presentes, mais saúde, mais amor, mais generosidade, mais paz. E essa é a nossa reflexão do dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Antes de você ir embora, eu realmente gostaria de saber se esse tipo de assunto te atrai, se esse assunto fez sentido para você, se essa reflexão te ajudou de alguma forma, de repente virou uma chave. Eu realmente gostaria de saber se esse é o caminho correto, se a gente pode seguir por aí também. Então, eu conto com a tua opinião. Agradeço pela tua companhia, pelo seu tempo precioso aqui comigo e te desejo um dia muito abençoado, um dia
muito iluminado, com muitos presentes, porque você merece. Um beijo e até o próximo vídeo.